Olá, seja bem-vindo a mais um plantão de notícias aqui da Rede Aventura, trazendo mais informações a respeito da renúncia do Papa Bento XVI. E hoje nós teremos a palavra do Padre Paulo Ricardo Azevedo Júnior, que vai falar um pouco sobre a renúncia do Papa Bento XVI e que também vai dar, nas suas palavras, vai dar um consolo aos seus fiéis, aqueles que estão preocupados com o rumo da igreja, preocupados com o caminho que a igreja pode tomar, certo? Então você vai acompanhar tudo isso e mais. Preparamos um gráfico mostrando alguns cardeais aqui da América Latina e da África que podem ser o futuro Papa da Igreja, que estão cotados para ser o futuro Papa da Igreja, né? Nós vamos com mais informações. Vamos para um pequeno intervalo, mas não sai daí. Já já nós voltamos com mais informações a respeito da renúncia de Papa Bento XVI. Já, não sai daí, continue na tela do computador, conectado no blog da Rede Aventura. RN em movimento. Cultura é identidade e memória. Cultura é cidadania e inclusão social. E é turismo, emprego e renda. Por isso, o governo trabalha para fortalecer a cultura potiguar. Em Natal acontece o Agosto da Alegria. São mais de 300 atrações de teatro, dança, música, literatura. Uma agenda mensal também está fazendo a cultura acontecer em várias cidades. Tem mais, a nossa Orquestra Sinfônica foi reativada. O governo também criou o Fundo Estadual de Cultura e ampliou para 6 milhões o limite de isenção fiscal da Lei Câmara Cascudo. E está investindo nos nossos artistas por meio de editais e dos pontos de cultura. Estamos no caminho certo. É assim que se faz cultura, com apoio governamental, valorizando os mestres, valorizando a arte. O governo está trabalhando sério para fazer um RN maior e mais justo. Governo do Estado, trabalhando por um RN maior. A base de toda a conquista é o professor, a fonte de sabedoria, um bom professor. Em cada descoberta, cada invenção, todo bom começo tem um bom professor. No trilho de uma ferrovia, um bom professor. No bisturi da cirurgia, um bom professor. No tijolo da olaria, no arranque do motor, tudo que se cria tem um bom professor. Sonho que se realiza, cada nova ideia, no que se aprende, o que se ensina, uma lição de vida, uma lição de amor, na nota de uma partitura, no projeto de arquitetura, em toda teoria, tudo que se inicia, todo bom começo tem um bom professor, tem um bom professor. Aqui no Rio Grande do Norte, o governo federal melhora a vida da população. Na saúde, medicamentos gratuitos para hipertensão e diabetes atendem a mais de 65 mil potiguares. Na educação, o caminho da escola garante um meio de transporte para os alunos da zona rural. Com mais vagas em cursos técnicos, o Pronatec prepara milhares de jovens para o mercado de trabalho e oferece oportunidade para que pessoas que viviam na extrema pobreza aprendam uma profissão. O Bolsa Família amplia benefícios chegando a mais de 350 mil famílias. E com o Brasil Carinhoso, tira da miséria milhares de famílias com crianças na primeira infância. No campo, agricultores familiares contam com assistência técnica, sementes e recursos para melhorar a produção. E a construção de cisternas garante água para quem mais precisa. Aqui tem um Brasil melhor. Aqui também. Olá, estamos de volta, estamos aqui
de volta com a nossa programação, passando mais informações a respeito da renúncia do Papa Bento XVI, anunciada no último dia 11 de fevereiro de 2013. Vamos mostrar agora um gráfico mostrando alguns cardeais aqui da América Latina e da África que podem ser o futuro Papa da Igreja. Acompanhe. Neste gráfico podemos ver um deles. Por exemplo, o argentino Leonardo Sandri é o prefeito da Congregação das Igrejas Orientais e já tem uma carreira diplomática. O hondurenho Oscar Rodrigues Maradiaga é o arcebispo de Tegucigalpa e presidente das Caritas Internacional, e no último conclave apareceu como candidato ao papado. Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, da maior arquidiocese no maior país católico do mundo, onde é grande o crescimento de igrejas protestantes. Robert Sará, da Guiné, presidente do Pontifício Conselho Coronon, encarregado da caridade da igreja, é um dos candidatos africanos. O filipino Luiz Tagle, arcebispo de Manila, cardeal do último consistório de Bento XVI, foi comparado com João Paulo II por seu carisma, que conquistou muitos seguidores. Bom, esse foi o gráfico realizado por nós aqui da Rede Aventura, um gráfico que eu realizei para mostrar para vocês sobre esses cardeais que estão sendo muito falados aqui no Brasil e na América Latina. Aqui no Brasil, Dom Odilo Pedro Scherer, que é arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, a maior arquidiocese do mundo, né, também pode ser cotado a ser o Papa da Igreja, não é? E alguns cardeais de outros países aqui da América Latina, como Honduras, México, Guiné Equatorial e entre outros países, né? A partir do dia 28 de fevereiro, o Vaticano passará a iniciar a sua sede vacante, o conclave, para saber quem será o novo Papa. Quando Bento XVI deixar a cadeira de Pedro, né? A partir daí a Igreja terá um enorme trabalho para realizar todo esse conclave, essa votação, para que o novo Papa seja eleito. Mas a pergunta que não quer calar: e a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil? Como é que será realizada? Até onde nós sabemos, informações que nós colhemos, a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil para este ano foi mantida e está mantida, né? Agora resta saber, não há uma certeza ainda se o Papa que assumir o Vaticano vai poder vir até o Brasil para juntamente participar da Jornada Mundial da Juventude. Olha, é importante a gente colocar aqui a identidade de cada um desses papas que já passaram pela igreja, né, que já governaram a igreja. Vamos falar aqui um pouco a respeito de Bento XVI e João Paulo II. João Paulo II, ele fez algo histórico que jamais nenhum papa em toda a história da igreja ele conseguiu fazer. João Paulo II, com o seu carisma, ele conseguiu trazer a juventude para dentro da igreja, né? A Igreja Católica, que durante anos vinha perdendo um número monstruoso de fiéis, ano após ano, a igreja vinha perdendo a sua essência, a igreja vinha perdendo o seu número de fiéis. Foi quando a igreja decidiu acordar. João Paulo II despertou a igreja. João Paulo II libertou o seu carisma e conseguiu trazer a juventude para a igreja. Não tão somente a juventude, mas também os seus fiéis que estavam adormecidos, não é? Os fiéis que estavam adormecidos. E a igreja, nos últimos 10 anos, o número de fiéis da Igreja Católica vem crescendo de uma forma abundantemente, de uma forma até mesmo inesperada, né? Até mesmo pelo fato do número de igrejas protestantes aqui no Brasil está crescendo muito, né? Eu queria falar outra coisa interessante aqui, bisbilhotando alguns sites de notícias, até mesmo o YouTube. Eu percebi
pude observar muitas especulações a respeito do Papa Bento XVI, certo? Que o Papa Bento XVI, está na Bíblia que o Papa Bento XVI não ia aguentar segurar a retumba da igreja, que o Papa Bento XVI não ia conseguir ficar muito tempo no poder da igreja, no controle da igreja, e que o próximo Papa que vier será um Papa que vai enganar a toda a nação, que o Papa que vier será o anticristo. Olha, eu gosto desse meu plantão de notícias porque eu não tão somente noticio, mas eu também dou minhas opiniões, tá? Eu também dou as minhas opiniões. E eu queria aqui falar o seguinte, anos após anos, algumas doutrinas religiosas contrárias da Igreja Católica dizem que o Papa é o anticristo, que o Papa está aqui para ludibriar, para enganar, para mentir a população do mundo inteiro. Um ser humano que passa o dia inteiro rezando, orando, para que Deus venha combater as guerras que estão aí, não tão somente a guerra no Oriente Médio, mas a guerra da violência urbana, que está aí acabando com a humanidade, o vício da droga que está acabando com a juventude hoje. Olha, eu queria deixar claro o seguinte, que aqui no Brasil, eu vou trazer um pouco aqui para o Brasil, essa realidade, porque é uma realidade que eu conheço, é uma realidade que está no nosso dia a dia. Nós temos aí pastores que são a favor do aborto, que é contrário à Bíblia. A Bíblia condena esse tipo de ato. Nós temos aí pastores vendendo tijolinhos de plástico por R$200 para enganar a seus fiéis. E nós temos aí pastores que está, como é que eu posso dizer, que está mobilizando uma multidão de fiéis e aumentando a violência contra homossexuais. Pastores que vão na mídia, certo? Vão na mídia promover o preconceito do homossexualismo. Aí eu pergunto a você que está me assistindo agora nesse momento, quem é o anticristo na história? Porque a Igreja Católica não lesa a seus fiéis pedindo um absurdo de dinheiro. A Igreja Católica jamais foi a favor do aborto e nem será, porque tem fundamentos bíblicos. A Igreja Católica não sai aí usando a mídia para poder ludibriar o povo, para poder incentivar o povo a preconceituar outras pessoas pela forma que elas são. E é o que está acontecendo hoje aqui no Brasil. Líderes religiosos que têm um alto poder de persuasão, fazendo que poderia usar o seu dom de convencimento para as coisas boas, estão fazendo coisas ruins, coisas más. E aí? Quem é o anticristo na história? Né? Olha, já eu vou mostrar para vocês algumas palavras que o padre João Paulo Azevedo Júnior falou a respeito da renúncia de Bento XVI, alertando os seus fiéis para que possam ficar tranquilos, porque a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo. É a igreja que não cai nunca, é a igreja que não vai cair nunca. É a igreja fundamentada em Jesus Cristo. Né? Então Paulo Ricardo Azevedo Júnior ele vai falar um pouco sobre isso aí e vai tranquilizar também aos seus fiéis. Voltamos já, vamos para um pequeno intervalo, não sai daí. A gente ainda tem muita coisa para noticiar a respeito da renúncia do Papa Bento XVI. Não sai daí, já nós voltamos. RN em movimento. Para o Rio Grande do Norte seguir em frente, o governo está abrindo novos caminhos,
Vamos conferir. As obras de prolongamento da Prudente de Moraes estão sendo finalizadas com a construção dos túneis. Assim, os motoristas de Natal terão uma nova rota como opção. E esta é uma nova ponte que está mudando a vida de quem mora aqui em Santana do Matos. Com essa obra, a população ganhou uma via de deslocamento mais rápida e segura para as cidades do Seridó. Era tudo cheio d'água, era muita lama, entendeu? Não tinha como passar, de forma alguma mesmo. Só a gente ter sido beneficiado por essa ponte é uma felicidade total. O governo implantou 5 novas estradas, está concluindo 8 e iniciando mais 2 e recuperou trechos em 2.800 quilômetros. É o governo investindo em infraestrutura para desenvolver o Rio Grande do Norte. Governo do Estado, trabalhando por um RN maior. E se tua mãe chegar? Mãe chega tarde hoje. E se teu irmão voltar? Relaxa, gata. Que saco. Tá, mas e aí, tem camisinha pelo menos? Sara. Todo ano, milhares de adolescentes pegam AIDS. Use camisinha. Chega uma hora em que tudo que a gente quer é independência. A gente quer ir sozinho pra mostrar que é independente. Tem estilo pra mostrar que é independente. Rala pra ganhar uma grana e ser independente. E você? Vai ficar na dependência logo do crack, mané? Mostre para o crack que quem manda na sua vida é você. Crack, é possível vencer. Meu nome é Mazurquiel Soares. Há um ano atrás, eu era um ex-presidiário, sem emprego, sem perspectiva. Eu sempre sonhava em ter um serviço de carteira assinada, em ter um horário para pegar, um horário para largar. Olá, estamos de volta com o plantão de notícias aqui da Rede Aventura, noticiando para você com novas informações a respeito da renúncia do Papa Bento XVI. Olha, na manhã deste domingo, o Papa Bento XVI realizou o seu último Ângelus, que reuniu em torno de 100 mil pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano. E ele falou no Ângelus que vai continuar orando pela igreja, tá? Olha aí, a partir da semana que vem nós vamos fazer uma série de entrevistas, né? Nós vamos às ruas entrevistar as pessoas para saber o que eles esperam que o novo Papa faça o que Bento XVI não fez. Não é? Algo diferente que possa fortalecer mais a fé do povo de Deus, que possa fortalecer mais a Igreja de Jesus Cristo, né? Nós estamos aí com imagens da CNN, que está nos trazendo imagens a respeito da renúncia do Papa Bento XVI. A toda hora, a todo instante, nós estamos colhendo mais informações, colhendo mais imagens para mostrar para vocês na íntegra, para que vocês possam se manter mais informados sobre a renúncia do Papa Bento XVI. Né? Alguns bispos, alguns cardeais aqui do Brasil e do mundo inteiro também comentaram sobre a renúncia do Papa Bento XVI, e hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pouco da palavra do padre João Paulo de Azevedo Júnior, que vai falar um pouco intimamente sobre a renúncia do Papa Bento XVI, o que pode significar muita coisa para quem está preocupado com o futuro da igreja, né? Então, o padre João Paulo vai dar as suas palavras no seu programa Parresia, que ele tem, e nós vamos mostrar aqui para vocês na íntegra, para que vocês possam ficar mais sossegados. Olha, nós vamos mostrar mais uma vez o gráfico dos cardeais que estão cotados, né? Há especulação de que eles estão cotados para ser
o futuro Papa da nossa igreja, né? Vou mostrar para vocês agora mais uma vez o gráfico e já já a gente volta com vocês. Neste gráfico podemos ver um deles, por exemplo, o argentino Leonardo Sandri é o prefeito da Congregação das Igrejas Orientais e já tem uma carreira diplomática. O hondurenho Oscar Rodrigues Maradiaga é o arcebispo de Tegucigalpa e presidente das Caritas Internacional e no último conclave apareceu como candidato ao papado. Ódilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, da maior arquidiocese no maior país católico do mundo, onde é grande o crescimento de igrejas protestantes. Robert Sará, da Guiné, presidente do Pontifício Conselho Coronon, encarregado da caridade da igreja, é um dos candidatos africanos. O filipino Luiz Tagle, arcebispo de Manila, cardeal do último consistório de Bento XVI, foi comparado com João Paulo II por seu carisma que conquistou muitos seguidores. Tá aí, são ótimos candidatos que podem ser o Papa da Igreja e que pode com certeza governar a Igreja com uma imensa responsabilidade, com sabedoria, com fé, não é? Olha pessoal, a gente vai ficando por aqui, mas a qualquer momento nós estamos trazendo mais informações a respeito da renúncia do Papa Bento XVI e vamos acompanhar também o novo conclave que vai eleger o novo Papa da Igreja. Quem será o novo Papa da Igreja? Quem será o cardeal? E como se chamará o novo Papa da Igreja? Lembre-se, semana que vem nós vamos fazer uma série de entrevistas, vamos procurar jovens nas ruas, vamos até os grupos de jovens, os movimentos carismáticos, para saber um pouco mais o que eles esperam do novo Papa da Igreja, o que eles esperam que o novo Papa possa fazer para cativar mais ainda os seus fiéis, para aumentar o fervor, para aumentar a fé da juventude da Igreja. No Parresia de hoje, nós gostaríamos de falar a respeito da renúncia do Papa Bento XVI. Todos nós estamos muito incomodados com a notícia. Um pouco a voz que expressa o nosso sentimento é aquela do cardeal Camilo Ruini, que foi vigário de Sua Santidade para a Diocese de Roma há anos atrás, no pontificado de João Paulo II. Camilo Ruini disse: as decisões do Papa devem ser acatadas, por dolorosas que sejam. E a decisão do Papa nós não podemos disfarçar. Foi dolorosa. Nós a recebemos como um golpe. Mas, fazendo um exame de consciência, por que nós estamos tão incomodados com essa decisão do Papa Bento XVI? Para dizer bem claro, o Papa nos colocou diante de uma escolha. Ele colocou-nos diante de uma estrada e nós somos obrigados, pela própria circunstância, pelos próprios fatos, somos obrigados a escolher uma dessas duas atitudes. Ou nós, com fé em Deus, depositamos em Deus nossa esperança, que agirá e age na sua igreja e na história, como Senhor da história, ou então nós, sem fé, iremos nos desesperar e nos perder em temores paranoicos diante de tantas dificuldades, diante de tanta miséria humana que nós vemos ao nosso redor. É indisfarçável o mal-estar das pessoas, o meu mal-estar por ter sido obrigado pelo Papa a tomar esta atitude de fé.
a tomar esta atitude de quem confia em Deus. Ou seja, o Papa como que tirou as nossas máscaras e disse: vejam, vocês confiavam em mim? Vocês confiavam na competência teológica? Vocês confiavam nas capacidades humanas de Joseph Ratzinger? Pois bem, está na hora de ter fé. Está na hora de ter fé em Deus que age e age na sua igreja. Dias atrás, falando aos seus seminaristas, quando o Papa já sabia de sua renúncia, mas os seminaristas não sabiam, o Papa disse: o futuro nos pertence, porque o futuro pertence a Deus. O futuro pertence à igreja. É esta a profissão de fé que nós somos chamados a realizar. Saber que, por nuvens tenebrosas que haja no horizonte, nós podemos e devemos crer no Deus providente que guia a história da humanidade. Se Ele nos abençoar com um futuro de paz e tranquilidade, sejamos fiéis a Ele e sejamos agradecidos. Se Ele, porém, nos abençoar com um futuro dramático, aceitemos dele as provações, porque Ele quer que nós o amemos mais profundamente. Nossa Senhora tem nos colocado a cada aparição diante dessa alternativa. Penitência, conversão e, portanto, bênção de Deus, ou então soberba, pecado e o castigo de Deus, que será o último recurso de nosso Pai do céu, para que nós, finalmente, queiramos ser santos. Meus irmãos, o Papa pede de nós uma atitude de fé. Mais do que isso, Deus espera de nós uma atitude de fé. Pouca gente notou, mas a providência divina quis também que a última missa pública de Bento XVI fosse marcada da mesma forma que a sua primeira missa pública, a missa inaugural do dia 24 de abril de 2005, com uma ladainha. Na sua homilia de início do ministério petrino, o Papa Bento XVI começou com o seguinte parágrafo: por 3 vezes nesses dias tão intensos, o cântico da ladainha dos santos nos acompanhou. Durante o funeral de nosso Santo Padre João Paulo II, por ocasião da entrada dos cardeais no conclave, e também hoje, quando as cantamos de novo com a invocação Tu illum adiuva, ampara o novo sucessor de São Pedro. Tu illum adiuva poderia ser traduzido como Tu, ó Senhor, ajudai-o. Ou Tu, santo invocado, ajudai-o. Ou Tu, igreja do céu e da terra, ajudai-o com as preces. Esta convicção, esta certeza que nós temos, que nós não estamos sozinhos. Pois bem, a última missa do Papa teve também ladainha. Foi, alguns poderiam dizer, coincidência, mas foi um desígnio da providência. Por quê? Porque o Papa, como todos os anos, inicia a Quaresma com uma procissão que sai de Santo Anselmo para Santa Sabina. Ele sai do mosteiro beneditino de Santo Anselmo para o convento dominicano de Santa Sabina, e no caminho se faz uma procissão em que se recitam as ladainhas dos santos. Pois bem, a missa foi transferida para São Pedro por causa do afluxo de fiéis, e ela começou com a mesma ladainha, com a procissão da porta de São Pedro para o altar da confissão, em que nós cantamos e pedimos aos santos: rogai por nós. Não estamos sozinhos.
Não estamos sozinhos nesse momento histórico. Nós devemos fazer penitência nessa quaresma e rezar por esta intenção extraordinária. O Papa, por 2 vezes, quando falou de sua renúncia, usou a palavra grave. Estou consciente da gravidade desta decisão. Sim, vivemos um momento de gravidade. Ou seja, em latim, gravis quer dizer pesado, é um peso que cai sobre os nossos corações. Nós sentimos que o momento está pesado, um momento grave. Mas não estamos sozinhos carregando esse peso. Estamos com os santos. Vocês sabem que eu tenho uma gratidão toda especial por Bento XVI, que conheci como cardeal Josef Ratzinger, e também por um outro cardeal, já falecido, o cardeal Dom Eugênio de Araújo Salles. Gostaria de contar um pequeno episódio, mas que ilustra bem o momento que nós vivemos. Todas as vezes que havia jogo do Brasil, Dom Eugênio assistia o jogo da sua residência no Alto do Sumaré, no Rio de Janeiro. Para quem não conhece a geografia do Rio de Janeiro, aquelas montanhas onde estão, o Cristo Redentor, o Corcovado, aquelas montanhas ali são mais ou menos a ideia do Alto do Sumaré. Fica ali perto. Portanto, é muito alto, é distante. Quem de nós não viu uma fotografia de lá de cima do Cristo Redentor, vendo a cidade lá embaixo, com a Baía da Guanabara? Pois bem, o Alto do Sumaré vê a cidade lá embaixo, com o Maracanã, a Baía da Guanabara, a Ponte Rio-Niterói. E o Dom Eugênio, todas as vezes que havia um jogo do Brasil, ele assistia lá em cima, no quarto. E ele, assistindo da sua televisão no quarto, quando o Brasil fazia um gol, ele corria para a janela para ouvir a cidade que exultava, a cidade do Rio de Janeiro que de alegria dava gritos. Interessante, se ouvia mesmo. Eu tive a experiência de estar lá uma vez e ver essa realidade extraordinária, que um gol do Brasil se ouvia do Alto do Sumaré, a voz da cidade que subia. Pois bem, uma voz lá embaixo, no Rio de Janeiro, não chega no Alto do Sumaré, mas uma multidão que clama chega no Alto do Sumaré. Gostaria de tomar essa pequena anedota para lembrar que não estamos sozinhos nesse momento de oração. Os santos rezam conosco. As ladainhas que acompanharam o pontificado de Bento XVI atestam isso. A nossa oração frágil, débil, nossa oração pequena, se reconhece tão inadequada. Quem de nós, nesse momento grave para a história da Igreja, não fica com o coração apertado e diz: puxa vida, se eu tivesse sido mais santo, se eu tivesse rezado mais pelo Papa, se eu tivesse feito mais penitência, se eu tivesse amado mais, como estaria a Igreja? Quem de nós não sente o peso da responsabilidade de ser parte desse grande corpo? Mas não estamos sozinhos. Carregando este peso, estamos acompanhados de uma multidão, de uma nuvem de testemunhas. Os santos, os anjos, rezam conosco, imploram e pedem. Bento XVI irá se recolher à solidão de um mosteiro, mas ele não vai sozinho. Assim como nós não deixaremos sozinhos
os senhores cardeais que se reúnem em conclave. E não deixaremos sozinhos o seu sucessor. Uma multidão de anjos, de santos e de homens e mulheres aqui na terra, de joelhos no chão, pediremos a Deus que tenha mais uma vez piedade do seu povo e que nos dê um Pai, que não nos deixe órfãos. Claro, claro. Ninguém de nós queria viver este momento. Mas um pai não mima os seus filhos. E Bento XVI soube ser pai. Sem nos mimar, ele pede de nós e propõe a todos nós o desafio da fé. Nos leva até a beira do abismo e pede o nosso salto confiante nos braços do Pai do céu, que é o Senhor da sua igreja. A igreja, corpo de Cristo. A igreja que é congregada pela Trindade. A igreja assistida pelo Espírito Santo. A igreja cuja mãe, a Virgem Maria, carrega nos seus braços. E assim como gerou o corpo de Cristo, continua gerando a igreja. Ela, nossa mãe, não está sozinha, porque ela não é solidão. Ela é uma multidão. A multidão que faz o corpo de Cristo e que pede um vigário de Cristo, doce Cristo aqui na terra, um Santo Padre. Que Deus nos abençoe e nos acompanhe neste momento grave de nossa história. A você, muito obrigado, um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser.